Pessoal, vamos falar da formação do mundo feudal? Lá nos capítulos anteriores, nós até chegamos a falar sobre o Império Bizantino e depois falamos das invasões bárbaras, que deveria inclusive ter sido ao contrário. A gente percebeu que o enfraquecimento de Roma facilitou com que os germanos conseguissem entrar lá com tanta facilidade e promover aquelas invasões. Lógico que não foi só isso, né, gente? Esses germanos já estavam vivendo lá naquela Roma. O enfraquecimento possibilitou que eles conseguissem entrar com mais facilidade. E essa entrada transformou o mundo, né? Transformou a vida na Europa. E Roma, né, gente, deixou até de existir. A economia romana foi profundamente alterada. Foi profundamente alterada e transformada. Mas muitos dos seus elementos permaneceram vivos por muitos séculos. Apesar dela ter sido transformada, algumas coisas permaneceram lá. Com as invasões bárbaras, as pessoas não tiveram outra forma. As que viviam na cidade, que não suportaram aquelas pessoas chegando e muitas vezes não chegavam de boa, então a única solução era migrar para o campo. Quem está no campo? Os grandes donos de terra. Então, a única forma era ir para lá para tentar conseguir alguma coisa, para conseguir trabalho e não morrer de fome e também não morrer nas invasões, atacados. Então eles acabaram indo para lá. Os grandes proprietários de terra aproveitaram-se disso, porque viu aquelas pessoas desesperadas que não tinham aonde viver, então, muito gentilmente e bondosamente, eles ofereceram para eles um pedaço de terra. Mas, peraí, não é assim tão fácil. Para você viver nessa terra, você tem que trabalhar nela. E eu vou te proteger. Qualquer invasão eu te protejo. Então você vem para cá, trabalha, produz. Só que parte do que você produz ou parte do seu tempo é dedicado à minha família. Afinal, né, uma mão lava a outra. Então, essa foi uma forma que mudou. Foi nesse mundo rural, distante, que é possível notar a mistura entre as culturas germânicas e romanas, a hibridização que a gente fala tanto, aí elas se encontram e aí a gente vê uma mistura de culturas. Aí, isso tudo você vê originar uma nova política social, econômica, cultural. Isso transformou, mudou muita coisa. E tudo isso tudo aí se chama, sabe o quê? Feudalismo. Feudal. Idade feudal, feudalismo, período feudal, tá? Da cultura romana, o feudalismo, período feudal, a idade feudal aí, herdou o sistema do colonato. O que é o sistema de colonato? Você é o colono, você mora na terra de alguém, porque esse alguém cedeu a terra e essa terra, o que você produzir, é parte aos donos, certo? Isso daí é o ponto crucial do período feudal, do feudalismo. Outra coisa que permaneceu também foi o cristianismo. Isso daí ficou forte, isso não mudou. A igreja se tornou ainda mais forte. E os germânicos? O que eles levaram? Uma das coisas que eles levaram era o comitatus, que era uma prática feita lá entre os povos germânicos, que era o guerreiro e os chefes jurar fidelidade um ao outro. Um protegia o outro daria em troca benefícios àquele grupo. Isso daí a gente vai ver semelhante com a vassalagem. Fizeram umas mudançazinhas que a gente vai entender daqui a pouco, mas isso ficou. Outra coisa que permaneceu também era a economia voltada para o imediato. O que é isso? Planta, já colhe, come, não acumula. Eles plantam para viver e vivem para plantar. É assim que funciona. É exatamente desse jeito. Então o feudalismo, gente, é um modo de organização social, política e cultural baseado no regime de servidão. Servidão não é escravidão. Servidão é onde o trabalhador rural era servo do grande proprietário de terras, tá? Ele devia favor, mas ele era livre.
Só que ele não podia sair da terra, porque aquela terra foi passada para ele, ele não podia vender, poderia só passar para filhos. E ele não podia sair, senão ele perdia. Então não era uma escravidão, mas era uma servidão. O feudalismo predominou na Europa durante toda a Idade Média. Idade Média. O que é a Idade Média? A Idade Média começa quando o Império Romano cai, perde. Isso lá no século V, no ano de 476, e vai até o século XV, ou seja, durou 1000 anos. Então o feudalismo era um sistema que imperava dentro do feudo. O feudo, gente, é uma grande propriedade rural. É uma grande propriedade de terras. Feudo é isso, terra. Feudo é benefício, terra, o que era mais importante naquele momento. O que ele abrigava lá? Castelos fortificados, as aldeias, as terras para cultivo, os pastos, os bosques. Dentro desse feudo, desse grande terreno, dessa grande parte de terra, estava tudo isso. Então, vamos entender as características do feudalismo. Economia agrícola, porque era o que se plantava, usava muita terra para o plantio. A servidão, não escravidão, sim a servidão, vassalagem, não existia possibilidade de mobilidade social, você nasceu servo, morre servo, e a presença das 3 principais camadas sociais. As 3 principais camadas, gente, era como era feita a pirâmide. Então, em cima estava o nobre, a igreja, que era o clero, e embaixo o povo, os camponeses, os servos. E a relação de vassalagem e suzerania. O poder jurídico também era na mão do senhor feudal, que antes era o rei, que agora virou um senhor de terras, porque ele já não tem aquele poder de rei, de imperador, não tem mais nada disso. Então isso estava lá na mão dos senhores feudais, eles controlavam tudo da mesma forma, só mudou o nome, a economia, tudo isso. Os servos eram obrigados a pagar impostos para esses senhores, por usar as terras. Então, tá vendo como nem tudo é de graça? Então isso daí também foi muito forte. A influência religiosa também, não teve jeito. O cristianismo continuou mexendo na mentalidade das pessoas. E durante a Idade Média, a igreja se fortalece de uma forma que vocês não têm ideia. Também tinha muitas guerras para obter terras. Então, os senhores feudais nunca estavam satisfeitos. Eles estavam sempre atrás de outras terras, de mais terras. É aí que entra a tal da suzerania. Ele é um suzerano, está acima de todos. Os vassalos, que era vassalagem, eram os nobres. Esses caras não eram poderosos como o senhor feudal, mas não eram pobres como os servos. Eles eram vassalos, eles eram os nobres. E eles recebiam as terras dos senhores feudais em troca de serviços militares. Então, era como se ele fizesse um juramento para o senhor feudal. Eu prometo lhe proteger. E o senhor feudal retribuía com terras. Terras e mais terras. Então, muitas vezes, esse vassalo que se tornou que era nobre, se tornou dono de terras, já não queria mais trabalhar. Então ele passava para outro nobre, ele oferecia terra para outro nobre, para esse outro nobre ser seu vassalo. Então era o vassalo do vassalo que era vassalo do cara que está lá em cima. Era mais ou menos assim que funcionava. No século XI, o feudo tornou-se algo extremamente valioso, pois os vassalos acumularam terras e o rei e os grandes senhores feudais tornaram-se mais um. Num momento, todos se igualaram, tá? Então, todos ali eram donos de terras, eram grandes senhores, então só ia mudando quem era vassalo, nobre. E o servo estava lá embaixo, não mudou nada. Então, esses vassalos tornaram-se suzeranos, entendeu? Então, beleza. Ó, lá tinha um castelo. O castelo era uma grande moradia típica desses cavaleiros e nobres.
esses castelos inicialmente eram feitos de madeira, tá? Eles eram feitos de madeira. A partir do século XI, eles passaram a ser construídos de pedra. Também, né, gente, agora tem um monte de servo ali para trabalhar, porque quem ia colocar a mão na massa, então? Então, por causa dessa invasão, dessa chegada desse povo lá para o campo, possibilitou aí o crescimento desses grandes castelos, as construções desses grandes castelos, né? Então, e esses castelos eram para quê? Para se defender das invasões. Nesse começo era feito de madeira, depois eram feitos de pedra. Eles eram construídos em um local e ao redor dele eram feitas grandes muralhas. E essas muralhas protegiam os castelos. Outra coisa, também eram construídos no alto. Por que lá no alto? Porque de lá eles poderiam ver, enxergar o que estava acontecendo embaixo, se protegiam e conseguiam vigiar melhor, né? Esses nobres aí também eram poderosos guerreiros, então eles estavam lá nos seus castelos observando tudo o que estava acontecendo, beleza? Então depois que construíram esses castelos, passaram a ser construídos de pedra, aí ele ficou muito mais fortificado. Nesses castelos antes também tinha os fossos, não poço, fosso. O fosso eram buracos enormes com muita água. Assim eles não conseguiam invadirem. Porque a gente vê nos filmes como são os castelos, né? Eles estão sempre fechados. E eles só abrem aquela porta, né? Quando as pessoas que são permitidas entrarem e saírem estão lá. Então a gente tem esses castelos com esses fossos que não permitia que ninguém entrasse sem a permissão do senhor feudal. Quando havia guerra, aquele povo que morava lá embaixo, os servos, eles eram levados para morar para ir para trás das muralhas. Afinal, foi essa a promessa, né, gente? Eles haviam prometido que ia cuidar dessas pessoas. Outra coisa também, esses servos, eles trabalhavam de 2 a 3 dias lá no castelo para produzir coisas para o rei. Lembra que tudo que produzisse parte era lá para o senhor feudal, o rei não, o senhor feudal. Então esses caras, eles trabalhavam 2, 3 dias, eles deixavam lá a hortinha deles e iam lá para dentro dos castelos. Porque lá no castelo tinha uma parte enorme para que se construísse, para se plantar. Então eles iam lá trabalhar 2, 3 dias, mas eles não podiam tirar uma uva do lugar, que aquilo lá era só para a família do senhor feudal. 2 dias ele trabalhava lá na terrinha dele e um dia ele trabalhava de graça dentro do castelo com pagamento de impostos. Então tinha tudo isso. Não era fácil ser servo naquele tempo. Então a economia feudal é isso, baseada na agricultura. Gente, uma coisa que eu queria que vocês marcassem, lembrassem bem. Essa terra era dividida. Então, esse feudo era dividido da seguinte forma. Ó, eles tinham a reserva senhorial. O que é a reserva senhorial? A reserva senhorial é onde ficava a casa do senhor feudal, o castelo, que só entrava com permissão. Lá tinha plantações, lagos, tudo que um castelo poderia ter. E mais, ele tinha os moinhos que os servos poderiam usar na sua plantação, mas só que tinha que pagar para ele para poder usar isso daí. Então tinha um monte de coisa do senhor feudal. Então isso daí era a reserva senhorial. Depois a gente tem o manso servil. O manso servil é a terra do servo, certo? Então a terra do servo está no manso servil. Lá ele pode trabalhar, plantar no seu pedacinho de terra. E tinha as terras comunais. As terras comunais eram onde todos poderiam passear, plantar, correr. As terras comunais eram enormes, gente, porque lá que estavam as florestas, os lagos, que podia caçar, pescar, tá lá. Essas são as 3 divisões. Então vocês têm que lembrar: a reserva senhorial, as terras servis, né, os mansos servis, e as terras comunais, que é onde todo mundo pode passear.
Entendeu? Depois a gente faz mais.